Então, estudar a história africana é uma forma de recuperar a verdade e libertar a mente das correntes do colonialismo. Você já parou para pensar por que nós devemos estudar a história africana? Não só os africanos estudam a história africana, nomeadamente os brasileiros, os norte-americanos, entre outros, estudam a história africana. E a resposta vai muito mais além dos livros. Nós estudamos a história africana para conhecermos a nossa identidade, e não só a nossa identidade, para podermos entender o nosso presente, o passado, perspectivas do futuro. Então, neste vídeo eu vou falar sobre isso e ao longo do vídeo vocês vão notar muitos assuntos importantes e aqui eu vou mencionando, ok, com detalhe, vou fazer o máximo para poder encurtar o vídeo, dando uma síntese da importância do estudo da história africana. Caso tu não me conheces, respondo pelo nome de Ibrahim Ali Momadi, do canal Moçambique em Destaque. E caso não tenha feito a subscrição, este é o momento, aproveita aí fazer a subscrição, não leva muito tempo, e deixa aí o seu like. Então, sem muitas delongas, a cultura africana, ou mesmo a história africana, ao longo dos anos, os colonizadores já vêm transmitindo uma certa informação, né, digamos assim, uma informação falsa, ok? Uma informação manipulada. E ao longo do vídeo vocês vão entender que muitos desses colonizadores que já estiveram cá no continente africano e estão aqui, muitas das vezes eles esconderam diversas informações durante séculos, ok? E aí vocês vão entender os porquês. Então, será nesse vídeo onde você vai ter essas respostas e assim você vai entender um bocado por que é importante estudar a história africana. E só para frisar, a história africana é mesmo obrigatório mesmo ser estudada nos países, como eu estava a dizer, como é o caso do Brasil, lá nas universidades, nos colégios e muito mais, falam, estudam sobre a história africana e não só, há debates sobre isso. E com isso acho que dá para perceber que é realmente um assunto muito sério e é importante. O primeiro motivo das pessoas terem que estudar a história africana é corrigir as ideologias que foram impostas pelos colonizadores ao longo dos séculos. E só para frisar, cá em Moçambique, os colonizadores portugueses ficaram aqui mais de 5 séculos, né? Praticamente uns 500 anos. E aí, é importante estudarmos sim a história africana, porque eles, quando estavam aqui, fizeram nos perceber aspectos falsos e negativos sobre a história, a identidade africana. E aí facilmente poderiam manipular os seus alunos. Durante muito tempo, a história africana foi contada por olhos estrangeiros. Nos ensinaram que a África era atrasada, sem civilização, sem cultura, sem identidade, e eles sempre diziam que a África era um povo com vários bárbaros, que não é verdade. Então, estudar a história africana é uma forma de recuperar a verdade e libertar a mente das correntes do colonialismo. Então, muitas das vezes, eles não contavam, né, a nossa real história, porque quando um povo conhece a sua identidade, conhece a sua origem, em algum momento o povo em si desenvolve, né, um certo potencial, né, em acreditar nos seus objetivos, nas perspectivas futuras, havendo assim um orgulho de que eles são, ok? Então, a história africana nos mostra reis e rainhas poderosas que estiveram aqui ao longo dos anos, e não só, e alguns impérios poderosos. Falando em impérios, cá em Moçambique nós tivemos um dos grandes impérios, que foi o Império de Mwene Mutapa. Ele foi assim, um dos grandes líderes cá em Moçambique, não só em Moçambique, mas também em território africano. E quando nós conhecemos mais a nossa identidade, nós conhecemos assim, fora dos impérios, como eu vinha dizendo, a ciência, conhecemos mais sobre a espiritualidade e sabedoria que o mundo inteiro deveria conhecer. Mas muitas das vezes eles não falavam sobre isso, porque se um povo consegue ter perspectiva desses aspectos que eu estava falando, dificilmente serão manipulados, ok? Dificilmente o povo será manipulado. Por isso, durante séculos, eles não contavam isso aí. E não só mesmo agora, muitas das vezes, se vocês forem a ver na África,
Eu falo isso por experiência própria na África, especificamente, por exemplo, em Moçambique. Cá vocês não estudam sobre a história africana, ok? Aqui só podem dar uma síntese sobre a história de Moçambique, mas a essência, a história do continente africano aqui nós não estudamos. Mas eu acho que isso tinha que ser mesmo obrigatório nas escolas, os africanos terem que estudar a história africana, porque aí muitos irão conhecer a sua origem, irão conhecer a sua identidade e assim nós ficaremos mais orgulhosos por sermos quem nós somos, né? E se fores a notar, por conta desses pequenos erros que foram cometidos, muitos jovens africanos não gostam de ser africanos, ok? Não gostam de serem negros, não gostam de terem um cabelo assim, basicamente como o meu, ou mesmo dreadlock, porque eles não conhecem a sua identidade. E isso aí é muito triste. Facilmente eles são manipulados, facilmente a tendência é de migrarem para o exterior, porque eles não conhecem onde eles estão, não conhecem as suas raízes, não conhecem das histórias grandiosas que os grandes líderes africanos fizeram. Acredito que se tivesse um bocado desse background aí, em algum momento terão orgulho sim de serem negros, terão orgulho sim de terem dreadlocks e muito mais. E aí, existem mais outras importâncias que iremos falar ao longo do vídeo. Enquanto isso, deixa aí o seu like, ok? A outra importância de ter que estudar a história africana, não só para tu como um africano, mas também para você como brasileiro, como norte-americano, como um asiático e muito mais. Isso porque nós podemos entender o presente. Se vocês forem a ver em todas as histórias a nível mundial, o povo africano já teve uma certa participação em si, ok? E por conta disso, se vocês forem a ver em todas as nações, vocês podem conseguir notar certa participação dos africanos, que é na área de dança, ok? Mesmo na parte de pigmentação da própria pele, e não só, música, gastronomia, a inclusão do povo africano, ok? E aí, há necessidade sim de ter que estudar para entender o presente. Então, os problemas de hoje têm raízes passadas. As fronteiras criadas à força, os recursos explorados por outros. Então, a pobreza imposta, tudo isso tem uma explicação na nossa história. Compreender isso é essencial construir soluções reais, ok? Há certos problemas que já vêm existindo cá, mas que foram implantados no passado. Mas para tu poderes solucionar no presente tais problemas, terás que entender o passado. E o passado é história. Por isso há sim necessidade de teres que estudar a história africana. E não só, tem mais outras importâncias. Conhecer a história é também se inspirar. É lembrar de líderes como Amílcar Cabral, Rainha Ndega, né? Esses nomes eu vou deixar aqui porque não sei como pronunciar. E temos aqui Mandela, Samora Machel, e perceber que juntos, como africanos, temos força, sabedoria e poder de transformar o nosso continente. Então, outra importância que faz com que nós tenhamos que estudar a história africana no mundo todo é a valorização do continente africano no mundo todo. Isso porque todos nós sabemos que a África é considerada o berço da humanidade, ok? E não só, as primeiras civilizações no planeta Terra foram encontradas cá no continente africano e gradualmente já foi se expandindo para o mundo, para melhor percepção em diversas áreas, né? Como o caso da cultura, ciência, música, medicina. Estudar essa história africana é fazer justiça e mostrar ao mundo o valor do nosso povo e dos nossos líderes. E então, estudar a história africana é um ato de coragem, de amor e de reflexão. E conhecer o passado, entender o presente e construir assim. E aí, você já começou a estudar a história do continente africano? Não só do continente africano, mas também do seu continente. E só para frisar, para tu poderes entender a história do seu continente, seja ela asiático, americano, entre outros, é importante também estudar a história africana. Então, com esse vídeo, convido-te a pesquisar mais sobre a história africana, como é que foi e muito mais. E você aprofundando sobre isso, claro que também haverá sim menção do seu continente, mas isso dentro da história africana. Valeu e até a próxima.
Caso tu tenhas gostado do vídeo, deixa aí no comentário. E caso tenhas uma sugestão ou um ponto de vista oposto, também não é problema. E deixa aí no comentário. Então, valeu, até a próxima.